Cristo não nos chama para uma vida sem cruz, ele nos chama para segui-lo, porque foi pela cruz que ele nos deu a vida. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Sou o pastor Renan, convido você a acompanhar comigo mais um episódio de A Palavra que Ensina. Nos últimos domingos, vimos Jesus revelar o reino, acolher os humildes, ensinar sobre a fé e sobre a misericórdia. No domingo passado, ouvimos uma das maiores confissões de fé dos evangelhos. Jesus perguntou aos discípulos: "E vocês quem dizem que eu sou?" E Pedro respondeu em nome de todos: "O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo." A sequência proposta para esse final de semana mostra que reconhecer corretamente quem Jesus é não significa compreender imediatamente o que ele veio fazer. Seguir a Cristo não é apenas confessá-lo, é caminhar com ele, mesmo quando o caminho passa pela cruz. Pedro sabia que Jesus era o Cristo, assim como nós. Mas nós, assim como Pedro, precisamos aprender o que Jesus veio fazer. Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para caminhar até a cruz. Seguir a Jesus, portanto, não significa escolher um caminho de glória segundo os padrões deste mundo, mas seguir aquele que passou pela cruz e nos chama também a tomar a nossa cruz. Logo após Pedro confessar Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus começa a explicar aos seus discípulos aquilo que era necessário fazer ou aquilo que seria necessário acontecer. Então ele diz que precisava ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro, porém, se escandaliza e tenta impedir Jesus. Ele chama Jesus à parte e quer repreendê-lo. O discípulo quer reorientar o mestre. Então Jesus o responde de maneira muito forte, porque Pedro estava pensando segundo o padrão das pessoas, segundo o coração humano, não de acordo com os pensamentos revelados pelo Criador. E depois Jesus ensina aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E depois completa: quem perder a vida por minha causa, a encontrará. A cruz não é um acidente, é a necessidade do povo de Deus. Poucos momentos antes, Pedro havia confessado corretamente que Jesus era o Cristo. Agora, o mesmo Pedro recebe de Jesus uma das repreensões mais fortes do Evangelho, porque Pedro queria um Cristo sem cruz. O anúncio da paixão não poderia ocorrer antes que os discípulos compreendessem a real identidade messiânica de Jesus, porque o sofrimento da cruz define e esclarece a essência do envio de Jesus Cristo ao mundo. A partir de agora, o Evangelho de Mateus conecta a revelação da glória do Messias ao caminho de sua humilhação. A obra de Jesus faz parte, portanto, da sua identidade. De uma forma muito humana, Pedro responde a seu mestre e Senhor: se Jesus é o Messias, então ele deveria conquistar, vencer, triunfar. Esse é o nosso desejo. Inclusive, nós usamos textos bíblicos para dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não queremos morte, nós não queremos fracasso, nós não queremos passar pela humilhação. Mas Jesus revela que a sua vitória passaria pela humilhação, pelo sofrimento e pela morte. A cruz não foi um acidente no caminho de Jesus. A cruz era e continua sendo o caminho da salvação. Jesus precisa ir a Jerusalém, ele precisava sofrer, precisava morrer e precisava ressuscitar. Tudo isso é testemunhado pelo é necessário presente nas traduções bíblicas. Porque o problema da humanidade só poderia ser resolvido por alguém que morre em nosso lugar, não por um grande mestre, um líder político ou alguém que simplesmente realizasse milagres. Com essa forma de pensar,
nós somos pedra de tropeço. Nós tiramos o pecado de cena e trazemos glória a quem merece a cruz, eu e você. O nosso problema era o pecado e a morte. Somente o sacrifício de Cristo poderia nos reconciliar com Deus. Por isso, quando Pedro tenta afastar Jesus da cruz, ele está, sem perceber, tentando afastar o Salvador da própria missão que ele veio realizar aqui no mundo. Esse é o agir e pensar de Deus que não estão em nossos corações. E por isso parece loucura. É então necessário que Jesus volte a palavra aos seus discípulos e diga: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. A nossa cruz é consequência de pertencer a Cristo em um mundo que ainda rejeita aquele que foi crucificado. Cada um, para ser seguidor de Jesus, deixa de lado o seu eu egoísta que busca pela autorrealização, prestígio e sucesso terreno que resistem à vontade de Deus. A cruz do cristão nasce do seguir ao Senhor da vida. É aquilo que acontece quando nós permanecemos fiéis à palavra de Deus, mesmo quando isso custa alguma coisa. Tomar a cruz significa o compromisso diário de executar o próprio orgulho e aceitar voluntariamente as tribulações, perseguições e perdas temporais que decorrem diretamente da fidelidade ao Salvador Jesus. Tomar a cruz é abrir mão da própria vontade quando ela está em conflito com a vontade de Deus. É amar quando seria mais fácil odiar. É perdoar quando gostaríamos de revidar. É permanecer firme quando seria mais confortável abandonar a fé. E uma vida debaixo da cruz é uma vida que apresenta uma série de atitudes concretas: serviço, perseverança em oração, compartilhamento com o necessitado, abençoar aqueles que os perseguem, não pagar o mal com o mal, na medida do possível viver bem com todas as pessoas. Isso não é uma espiritualidade de aparência, é uma vida transformada pela misericórdia de Deus. Isso não é hipocrisia, é uma busca por viver debaixo da cruz. Unidos a Cristo, aprendemos a viver como aqueles que pertencem ao Salvador. Um dos maiores perigos na nossa vida é ser como Pedro. Queremos Jesus, mas sem o caminho que Jesus percorreu. Queremos a vitória, mas nós não queremos a cruz. Queremos as bênçãos, mas nós não queremos abrir mão daquilo que precisa morrer em nossa vida. Queremos seguir a Cristo, mas muitas vezes desejamos que Ele siga os nossos planos. Mas o Senhor Jesus não promete para nós uma vida sem sofrimento. O que Jesus promete diante do sofrimento é estar conosco no caminho. Por isso, Deus entrega uma mensagem para quem está atravessando o sofrimento por causa da fé, para quem está cansado de fazer o bem, para quem está tentando permanecer firme e fiel numa situação que é difícil. A cruz não significa que Deus abandonou você. O sofrimento não é consequência direta de algo que você fez ou deixou de fazer. A cruz é o lugar onde nós aprendemos a confiar naquele que já passou na cruz por nós. Se nós estamos passando por uma luta contra o mal, precisamos lembrar que a cruz nos ensina que o caminho da vitória não é a vingança, mas é o amor sacrificial. A resposta cristã ao mal é sempre o bem. Talvez seja perdoar alguém, talvez seja suportar uma injustiça em vez de abandonar a fé. Talvez seja simplesmente continuar caminhando quando você já desejaria desistir. Se você está passando por medo das perdas, numa situação familiar desafiadora, desesperadora, lembre-se de que perder não é fracasso. Faz parte do entregar a vida ao Redentor Jesus. Seguir a Jesus Cristo envolve renúncia, e isso realmente é desafiador. Mas aquilo que Jesus entrega já aqui e agora é transformador.
Agora, se a sua comunidade está passando por problemas de qualquer ordem, lembre-se de que a vida cristã envolve abençoar, servir, acolher, consolar, vencer o mal com o bem. Isso é permanecer fiel mesmo quando todos pensam diferentes. A comunidade cristã é o lugar onde a cruz se torna o caminho da vida e onde o amor de Cristo se torna prática diária. Nós carregamos a cruz porque em Cristo nós já fomos amados. A palavra que ensina nos mostrou hoje que Jesus é verdadeiramente o Cristo, mas o Cristo crucificado e ressuscitado. Ele não nos chama para uma vida de glória segundo os padrões deste mundo. Ele nos chama para seguir no caminho da cruz, confiando naquele que entregou a sua própria vida por nós. Que o Senhor fortaleça a sua fé, sustente a sua caminhada e dê a coragem necessária para seguir a Jesus Cristo com integridade e esperança, mesmo quando o caminho for difícil. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Qual é o maior desafio que você encontra hoje para viver como discípulo de Jesus? E lembre-se, Jesus espera por você no culto para servir a cada um com seu amor. Cristo não nos chama para uma vida sem cruz, ele nos chama para segui-lo, porque foi pela cruz que ele nos deu a vida.